Vasco e Palmeiras tentaram atravessar um negócio recentemente fechado pelo Atlético Mineiro. Tem zagueiro chegando no Vasco da Gama. Véspera de decisão. Amanhã, em São Januário, a partir das 16 horas, o torcedor vascaíno sabe que não dá para negociar absolutamente nada. É vencer ou vencer. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vasco e o Palmeiras tentaram atravessar o Atlético Mineiro na contratação de Fred. A informação surgiu nas últimas horas do staff do jogador. O Fred assinou contrato com o Galo até 2030 e vai ter direito a um salário próximo a 2 milhões de reais por mês. Por salário, entenda salário, direito de imagem e luvas. Importante contar que o Fred vinha negociando com o Atlético desde o ano passado. Ele é torcedor, confesso, do Atlético. Esteve nas categorias de base antes de se mudar para o Inter e depois para o Shakhtar Donetsk, onde fez toda a sua carreira no exterior. O Palmeiras e o Vasco, até especialmente o Palmeiras, assinaram com propostas melhores ao Fenerbahçe. Mais a vontade do Fred em voltar para o Atlético e mais especificamente em jogar na Arena MRV acabaram por determinar essa situação. Quero contar ainda que o Atlético vai fazer um pagamento de 12 milhões de reais fixos ao Fenerbahçe e mais 3 milhões de reais em bônus. Mas essa grana só começa a ser desembolsada a partir de 2027. Estamos falando de zagueiro, quero falar esse assunto, que é um assunto importante. Ontem tivemos a informação, eu trouxe a vocês, que o Vasco da Gama negocia nesse momento com um zagueiro e um camisa 8 e tem definitivamente um nome hoje que está na mira do Vasco. 3 nomes para te trazer a realidade, Só que hoje eu quero falar não sobre o Diego Carlos. O Diego Carlos é o nome do Fenerbahçe, que o Vasco está esperando a rescisão para conseguir fechar. E tem outros 2 nomes. Outro é o Gabriel Pereira, do Copenhagen. Informação, inclusive, é que o jogador está com um desejo grande, realmente, de vestir a camisa do Vasco da Gama. Hoje, nesse momento, se dependesse do jogador, ele já estaria aqui no Rio de Janeiro. Foi um nome procurado, inclusive, pela diretoria Cruz Maltina, mas o Vasco vem esbarrando nos altos valores pedidos pelo clube dinamarquês. Então, posso dizer a você que a possibilidade hoje do Vasco conseguir a contratação de Gabriel Pereira é mínima, é praticamente impossível, pois hoje o Copenhagen quer 4 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros por mês, ou seja, 5 milhões e meio de euros a negociação que envolve Gabriel Pereira, um valor que pode chegar a 32 milhões de reais na cotação atual. O Vasco não vai pagar esse valor hoje pelo zagueiro. E um outro nome, eu trouxe a vocês ontem, inclusive, ainda lá no CT Moacir Barbosa, eu volto a trazer isso a vocês, é o nome do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim. É um nome que hoje, e é uma informação, o empresário dele, Maurício Nassif, tem um desejo grande de colocar o jogador aqui no futebol brasileiro. O mesmo vem oferecendo o nome do Arthur Chaves a vários clubes do futebol, Botafogo e São Paulo, como o próprio Vasco da Gama, foram alguns clubes que receberam o nome do Arthur Chaves na mesa, entretanto nenhuma negociação avançou. Houve negociações sim com vários desses clubes, mas nenhuma avançou. E o Vasco, com a necessidade que tem de realizar contratações para o setor defensivo, hoje passa a olhar com bons olhos pela situação do Arthur Chaves, diante das dificuldades que vem encontrando para contratar o Arthur Carlos. O Hoffenheim chegou a emprestar o Arthur Chaves na temporada passada, então é um clube que está disposto a fazer negócio pelo zagueiro brasileiro, e o Vasco da Gama vem buscando contratar o jogador por um empréstimo com uma opção de compra no meio do ano que vem. As conversas do Vasco são nesse sentido. O Hoffenheim pede 7 milhões de euros, ou seja, cerca de 42 milhões de reais para liberar o atleta, e o Vasco da Gama entende que esse valor não consegue pagar também, tanto pelo Arthur como por qualquer outro atleta, tá? Deixando muito bem claro a todos vocês. Então, as negociações aí acontecem, é um nome que o Vasco voltou à mesa e pode ser que nos próximos dias as coisas avancem. O Vasco quer muito Diego Carlos, mas, amigo torcedor, o Vasco não pode esperar também. O Fenerbahçe não liberou, o Fenerbahçe até o momento tem por objetivo rescindir, mas o contrato não foi rescindido e o Vasco não tem tempo para ficar esperando, quer resolver o quanto antes essa situação. Galera, olha só, amanhã é um dia que não dá para negociar. O torcedor que for a São Januário precisa jogar junto do começo ao fim. E essa leitura não é uma leitura do vascaíno, é uma leitura de quem vai participar do evento. O Neymar, assim que terminou
o jogo do meio da semana contra o Macará, ele deixou claro que domingo seria uma final. E se eles estão encarando como uma final, o Vasco também precisa encarar como uma final. Até porque se a gente observar a tabela do Campeonato Brasileiro, estamos empatados em pontos e a única coisa que difere aí o Santos estar acima do Vasco é o saldo de gols. Então, tendo essa possibilidade de jogar em São Januário, o Vasco precisa fazer os 3 pontos. E eu percebo que essa escalação do Vasco tem alguns dilemas aí que a gente precisa ter o entendimento. Eu acho que a linha defensiva não tem muito o que pensar, né? Infelizmente, o cuiabano está suspenso, então deve ser Léo Jardim, PH, Cuesta, que foi feito o exame essa semana, não apontou nada, era só um desconforto mesmo, deve para o jogo, Robert e Renan, e na lateral esquerda, o Piton. Eu acho que isso aí todo mundo está fechado. A dúvida é no meio de campo. Será que vale a pena já abrir mão desse meio de campo que vem jogando bem com Jair, Tietê e Thiago Mendes, ou já deve ter a estreia do Sousa? Aí seria um meio de campo com Sousa, Jair e Thiago Mendes. E lá na frente, eu acredito que uma camisa é do Colídio, até pela questão que quem ocupa essa faixa do campo não está conseguindo exercer bem essa função. Infelizmente, o Brenner se machucou no pior momento possível pro Vasco. De um lado, o Andrés Gomes, e do outro lado, ele deve ter a dúvida aí entre o Nuno Moreira e o Adson. Eu entraria com o Adson. O meu time seria Adson, Colídio e Andrés Gomes. Do lado do Santos, é uma equipe que, se a gente olhar esse 11 inicial do Santos, passa longe de ser uma equipe assim, das tradições do Santos. Na lateral direita, por exemplo, joga o Davizinho, um menino da base improvisado. O titular, o Igor Vinícius, está machucado há um tempo, e o Gabriel Menino, que vinha jogando ali improvisado, também se machucou no jogo do meio da semana e está fora. Então, uma dupla de zaga improvisada, com o Willian Arão, que todo mundo conhece, há tempos não vive mais um bom momento, e é volante, está jogando de zagueiro, ao lado do Luan Pérez. Na lateral esquerda, o Escobar. Do meio para frente, a equipe do Santos tem um mecanismo que o Vasco vai precisar anular. E esse mecanismo que o Vasco vai precisar aí anular dessa equipe do Santos é algo que impacta diretamente nessa posição de primeiro volante do Vasco. Então, torcedor, vamos imaginar aqui, e assim, eu trouxe na prancheta de uma maneira bem espalhada, bem longe, claro que durante o jogo isso fica mais compactado, mas é para você ter a melhor visualização aí do outro lado. Como que joga essa equipe do Santos amanhã deve jogar? Aqui está a linha de 4 da equipe do Vasco. Aqui o Santos deve ser Gabigol, como esse centroavante, né? Aqui Neymar, como esse meia por dentro. De um lado o Rony, do outro lado o Roleiser. Dessa maneira aqui deve se comportar a equipe do Santos. Ou ainda pode ter Barreal e daí Rony e Roleiser brigam por uma vaga no outro lado do campo. Mas isso, torcedor, não é o principal. O principal está aqui, nesse posicionamento do Neymar. Como que o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, deve tentar neutralizar o Neymar nessa linha aqui? Porque qual é o raio de ação do Neymar como esse meia por dentro? É jogar entre linhas. E o Vasco vem desenhando já há um bom tempo esse 4-1-4-1, onde o Jair é quem exerce essa função aqui. Só que, quando a equipe do adversário consegue vir com a bola até o último terço, o Jair desce aqui, o Vasco faz essa linha de 5, como eu já trouxe para vocês no Faísca Taon da semana passada, e essa linha do Vasco aqui com Andrés Gomes, de um lado, aí Nuno ou Adson do outro, e os dois volantes aqui por dentro, por exemplo, Thiago Mendes e Tietê, descem para não deixar essa bola entrar entre linhas aqui. Então, precisa ser algo bem compactado para não deixar o Neymar trabalhar aqui. E tem outro detalhe. Quando o Neymar consegue trabalhar aqui, o Gabigol é, no Brasil, aí nos últimos anos, talvez, o melhor 9 que sabe fazer esse trabalho aqui de fazer o facão, de entrar nessa última linha aqui. Inclusive, se vocês assistirem os melhores momentos
do Santos na vitória na Sul-Americana nesse meio de semana, o Neymar com um toque só, aqui o Gabigol faz o facão e faz o gol na equipe equatoriana. Depois, mais um gol anulado do Gabigol da mesma maneira. Se tem algo que o Gabigol tem como qualidade, é saber fazer esse facão aqui. Agora eu fico imaginando a dúvida do Pedro Emanuel, porque o Sosa também sabe exercer essa função aqui. Inclusive, na coletiva de ontem, ele deixou claro que muitas das vezes, quando ele está aí sem a bola, por exemplo, deixa eu desenhar o 4-1-4-1 aqui novamente, com o Neymar e o Gabigol aqui. Ele mesmo diz que ele sabe aqui jogar entre os dois zagueiros, descer aqui quando está sem a bola, e joga também, segundo ele, de volante central, que é esse volante aqui centralizado. Então, sem a bola, a gente tem o entendimento que tanto o Sosa quanto o Jair têm essa leitura. O Sosa com mais força, o Sosa num jogo aéreo que entrega mais, e o Jair pularia uma casinha para a meia-direita, deixando claro que a briga não é entre o Sosa e o Jair na titularidade, a briga é entre o Sosa e o Tietê, porque se o Sosa vier para cá, o Jair vem para cá, e quem perde a condição de titular é o Tietê. A única questão, torcedor, entre a escalação de você utilizar o Sosa ou o Jair, que eu tenho dúvida, não é muito o Vasco sem a bola. Porque sem a bola, eu acho que com o Sosa jogando ali entre linhas e descendo, tá tudo certo na maneira que o Vasco vai se compactar. Só que a saída de bola do Vasco com o Jair, ela é muito qualificada. E o Sosa, apesar de ter até um bom passe, não é a mesma coisa. E eu não sei se durante esse período de treinamento que o Sosa está aqui no Brasil, já deu tempo da gente criar esse mecanismo de quando o Vasco ter a posse, o Jair vir ocupar essa faixa central, o Sosa ir um pouco para o lado, para o Jair ter a possibilidade de levantar a cabeça, enxergar o campo e fazer essas conexões com o time do Vasco lá do meio para frente. Conectar com o Thiago Mendes, conectar com o Adson ou com o Nuno, conectar com o Andrés Gomes, conectar com o Colídio, que vai fazer esse falso 9, e aqui tem outro posicionamento que eu acho que vai ser bem interessante, porque nessa linha defensiva do Santos, aqui, o Colídio jogando nesse posicionamento, Nuno ou Adson e Andrés jogando aqui, né? O Thiago Mendes sendo esse meio que mais chega. Tomara que o Colídio consiga ter esse entendimento de atacar esse espaço quando os nossos extremas e principalmente os nossos laterais puderem chegar ao fundo. O Vasco está sem ninguém para ocupar a área. O último jogo ficou nítido isso. O David estava com muita dificuldade de ir lá atacar esse espaço. Então que o Colídio consiga ter essa leitura e o Jair, sendo responsável por essa saída de bola, que ele possa conectar todo esse sistema ofensivo do Vasco. Então, meu único medo, quanto à possível já titularidade do Sosa, é como que vai ficar essa saída de bola do Vasco. Isso bem treinado, não tem problema nenhum, porque daí o Sosa fica um pouquinho mais para o lado, o Jair enxerga o jogo e sai conectando. Mas eu não sei, não tenho esse entendimento se isso pode dar certo já no jogo de amanhã ou não. Então, quem tem isso na cabeça é o Pedro Emanuel. É ele que tem o dia a dia, é ele que está comandando o Vasco aí e está vendo essa possibilidade. Se vale a pena já arriscar e colocar uma equipe que não está tão treinada, ou deixa como tá e depois aos poucos vai fazendo essa alteração. Lembrando que eu acredito que vai ser um jogo que o Vasco vai ter a bola, o Vasco vai precisar ter paciência e o Vasco vai estar no campo do ataque. A equipe do Santos é uma equipe que marca bastante gols, mas leva também bastante gols. Então, o importante amanhã seria tentar sair na frente, porque diante da fragilidade, principalmente de um sistema defensivo que vai ter aí uma zaga improvisada, um lateral improvisado, se o Santos tomar o gol e precisar sair para o jogo, eu acho que o Vasco tem muitas possibilidades de nas transições chegar ao gol. Por exemplo, como foi no jogo contra o Fluminense. E se a gente olhar a linha defensiva do Fluminense e a linha defensiva do Santos, não tem nem comparação. Então eu acho que o ideal amanhã seria ter paciência, tranquilidade, tentar sair à frente do placar e deixar essa equipe do Santos desconfortável para vir atacar o Vasco. E atacando o Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma que nas transições o Vasco é uma equipe forte e tem tudo para consolidar a vitória. Se eu tivesse que ter somente um ponto de atenção, vou repetir aqui,
não deixar o Neymar receber essa bola de frente na última linha. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!